Bom, pessoal, hoje eu vou trabalhar com um assunto que é um assunto de ensino fundamental, que é a questão dos números decimais, mas nesse vídeo em particular nós vamos falar sobre multiplicação e divisão por causa de de uma precisão, de uma necessidade maior dos meus alunos, tudo bem? Mas nós vamos começar entendendo o que é o número decimal e quais são as suas partes formadoras ou constituintes, tá bom? Então vamos lá. No caso desse Bom, no caso da multiplicação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é contar quantas casas decimais estão envolvidas nos fatores a serem multiplicados. Aqui nós temos dois fatores, temos o 1,3 e temos o 0,25. Lembrando, né, que fatores são aquelas partes que realizam as multiplicações, né? Pois bem, no primeiro fator, o 1,3, eu tenho uma casa decimal e no segundo fator eu tenho duas casas decimais. Se eu somar a quantidade de casas decimais, o meu produto, ou seja, aquilo que eu obtenho no final da multiplicação tem que ter três casas decimais. A partir daí, pessoal, eu multiplico como se os dois números não fossem números com casas decimais. Vamos lá, então eu vou multiplicar 13 vezes 25. Então, ó, 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 2 vezes 3, 6. Aqui tem gente que gosta de colocar um zero de início, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Pois bem, esse resultado aqui vai dar quanto? 5 mais 0, 5. 6 mais 6, 12, vai 1. 325. Só que agora eu tenho que trazer à tona a informação das três casas decimais. Então eu tenho que chegar nesse número e contar três casas decimais sempre da direita para a esquerda. Então vamos lá. Aqui seria, a vírgula estaria aqui, ela vai andar uma casa, duas casas, três casas. Portanto, o resultado vai ficar 0,325, que é um número decimal com três casas decimais. Quem me indicou isso foi esse resultado, ok? Vamos para uma outra situação, essa situação aqui. Então, vamos lá. Quantas casas decimais eu tenho ao todo? Nesse fator aqui eu tenho duas casas decimais. Nesse outro fator, como se trata de um número inteiro, e pessoal, talvez não esteja dando para entender aqui, mas é 20, ok? 20 é um número inteiro. Então eu não tenho nenhuma casa decimal. Se eu somar a quantidade de casas, eu vou obter duas casas. Portanto, o meu produto tem que ter duas casas. Vamos realizar aqui a operação e vamos ver se a gente obtém isso. Então, eu vou pegar 45 vezes 20. Então, 0, 0, 1 0 aqui, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 9. Portanto, nós obtivemos o número 900. Pois bem, vou colocar o 900 aqui. E agora nós vamos contar duas casas decimais, que é esse número aqui. Lembre, no número inteiro a vírgula sempre está à direita. Ela vai andar uma, duas casas, portanto, eu vou ter o número 9,00 ou simplesmente 9 unidades, ok? Já no caso da divisão, nós precisamos, ao invés de contar as casas decimais de cada número envolvido na operação, aqui no caso nós temos o dividendo, que é 3,2, e o divisor, que é 0,25, a gente tem que igualar as casas decimais. Então, a primeira parte do processo ela vai se dar da seguinte forma. O 3,2 passa a ser 3,20 para ter duas casas, isso dividido por 0,25, e você veja que agora tanto o dividendo quanto o divisor têm o mesmo número de casas decimais. A partir daí, eu posso simplesmente esquecer as vírgulas. Então, aqui vai virar 320 dividido por 25. E aí eu vou trabalhar como se fosse uma divisão de números, que ficou parecido com igual, né, pessoal? Ficou parecido com divisão de números inteiros, e assim o é. Então, vamos lá, vamos operar esses dois números. Então, eu tenho 320 dividido por 25. Bom, eu vou pegar aqui o 32, vai dar 1. 1 vezes 25
Opa. 1 vezes 25 dá 25. Aqui vai dar um 7. Vou baixar o zero. 70 dividido por 25, isso aqui vai dar um 2. 2 vezes 25 dá 50. Quando eu fizer a subtração, dá 20. E aí entra o segredo da operação com números decimais. A gente continua, né? A gente não fica com esse resto. Como 20 não pode ser dividido por 25, a teoria diz que eu posso colocar uma vírgula e acrescentar um zero por vez. Pois bem, 200 dividido por 25, isso aqui vai dar um 8. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20. E aí, zerei e o meu resultado foi 12,8. Pois bem, vamos fazer o que eu chamo de prova real. Isso no passado era muito utilizado e eu sinceramente não sei porque caiu em desuso. Vamos fazer a prova disso. Eu pego esse resultado, 12,8. Vamos lá. Hoje a caneta não está se entendendo comigo, né? 12,8 e vou multiplicar esse resultado pelo divisor. Lembrando que o divisor aí é o tal do 25, não é isso? Beleza, então quanto que vai dar isso aqui? Lembrem, eu tenho um número com uma casa decimal e um número com 0 casa decimal, que é o 25. Então aqui eu tenho que ter o resultado com uma casa decimal. Fazer a multiplicação normal. Então, ó, 128 vezes 25. Então vai ficar o quê? 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 2, 10, 14, vai 1, 6. Aqui não ficou muito bem, né, pessoal? Vou modificar o espaço aqui da gente, porque senão não vai caber aqui, tá? Então vamos lá, é 12,8 vezes 25. Então, vamos lá. 12,8 vezes 25. Bom, quanto é que vai dar isso aqui? Lembrando, aqui, esse número, eu tenho uma casa decimal e nesse número eu não tenho nenhuma casa decimal. Então, no total, eu tenho que ter somente uma casa decimal. Vamos fazer a conta. Então, ó, 128 vezes 25. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14, vai 1. 5 vezes 1, 5, 6. Bota um zero aqui. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 1, 2. Somando aqui vai dar quanto? 0. 10 vai 1. 7 com 5, 12 vai 1. 1 com 2, 3. Lembrando, eu tenho uma casa decimal, portanto, tem que aparecer isso aqui. Ou seja, deu o 320, coisa que a gente já tinha colocado que realmente era 320. E assim eu constato se a minha operação ela está sendo feita de forma correta ou não. Portanto, o resultado aqui para essa divisão tem que dar 12,8. Vamos repetir o processo num outro exemplo? Bom, vamos lá. Essa outra divisão aqui é um número um pouquinho maior, né? Então, primeiro de tudo, eu tenho que igualar as casas, tá certo? Então, note que o dividendo tem 3 casas e que o divisor só tem uma. Portanto, assim não dá para realizar. Então, eu vou fazer aqui a igualar as casas. 54,225 dividido por 4,500. Eu colocando esse 00, pessoal, esse número não fica maior do que 4,5. Ele, na verdade, é 4,5 mesmo. É a mesma coisa. Só que eu estou igualando aqui o número de casas decimais. Tudo bem? E vamos fazer o seguinte. Bom, quanto que isso aqui daria? E lembrando que depois que eu igualo as casas decimais, eu não mais uso as vírgulas. Então, eu vou ficar com a seguinte divisão. 54225 dividido por 4500. Note que as vírgulas já não estão mais lá. Eu vou pegar aqui o 5.422. Isso aqui, obviamente, vai dar 1. 0, 0, 5, 4. Isso aqui vai dar 2, 2, 9. Depois que eu fizer a subtração. Aí eu baixo o 5. Isso aqui vai dar 2. 2 vezes 0, 0, 0, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Quando eu fizer a subtração vai dar 225, aí eu esbarro naquela situação de que não dá para dividir. O que é que eu faço?
jogo uma vírgula, jogo um zero. Pois bem, eu fiquei aqui com o número 2.250, que é menor do que os 4.500 da divisão. Portanto, essa vírgula simplesmente ela não conseguiu resolver o meu problema ainda não. Agora, se eu acrescentar um zero aqui no quociente, eu posso acrescentar um outro zero lá no dividendo. E aí, aqui vai dar um 5. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5 dá 25, vão 2, 5 vezes 4, 20, com 2, 22. Fiz aqui, ó. Deu certo. Então, a minha resposta é 12, então, deixa eu apagar aqui. A nossa resposta aqui, então, foi 12,05. Agora, pessoal, será que está certo isso aqui? Então, vamos fazer um teste. Vamos multiplicar agora o 12,05 com o 4.500 lá do nosso divisor. Então, vamos lá. 12,05 vezes 4.500. Então, vamos colocar aqui, ó. 4.500 vezes 12,05. Aí vamos fazer aquela contagem de casas decimais. Aqui quantas casas decimais eu tenho? Nenhuma, porque é um número inteiro. Aqui quantas casas decimais eu tenho? 2. Se eu somar, o meu produto aqui ele tem que ter 2 casas decimais. A gente não pode esquecer disso. E aí vamos fazer a operação entre os números agora. Então, 4.500 vezes 12,05. Veja que eu estou tirando as vírgulas, né? Então, vamos lá. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. 0, 0, 0, 0. Certo? Agora o 2. 2 vezes nada, nada. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. E o 1, 0, 0, 5, 4. Olha o tamanho desse número. Bom, vai dar 0, 0, 5, 2, 2, 9 com 5, 14, vai 1. Então, deu esse número todo aqui, ó. Vou jogar esse número para cá para a gente raciocinar melhor. 5, 4, 2, 2, 5, 0, 0. Ó, quantas casas decimais eu vou precisar? 2. Então, esse número vai ficar 54225,00. Bom, vírgula 00, né, essa questão de eu ter 00 aqui à direita da vírgula, faz com que eu possa escrever esse número como sendo simplesmente 54.225, que era o número lá envolvido na divisão. Concordam? Que é esse número aqui. 54.225. Ok? Então, realmente, o resultado dessa divisão é 12,05. Bom, pessoal, eu espero ter conseguido ajudar nessas dúvidas sobre multiplicação e divisão de números decimais. Eu deixo apenas uma dica final para lembrar, que é o seguinte: o número inteiro, por exemplo, 25, a vírgula dele sempre vai estar à direita da casa das unidades. Se eu quiser aumentar casas decimais, eu tenho que aumentar casas decimais à direita da vírgula. Tudo bem, pessoal? Então, 25,000 é a mesma coisa que o nosso 25. Ok? Então, sempre que eu quiser acrescentar casas decimais, crio uma vírgula à direita da casa das unidades e acrescento todos os zeros que eu precisar a partir da vírgula, ok? Valeu, um abraço.